E aí pessoal, tudo bem? Agora nós vamos trabalhar com os nossos conceitos de seeder. Vocês vão ver que facilmente a gente pode adicionar no banco de dados aí dados faker para poder fazer os testes aí com a nossa aplicação. A própria documentação do Finks, ele nos encoraja a usar a livraria do faker. Muito bacana essa livraria, ela também existe, o Laravel usa também, é muito bom. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é instalar essa livraria. Você clica aqui, ele vai jogar você para o GitHub. E aqui você tem toda a documentação do Faker. Ele precisa do PHP 5.3.3 ou superior para trabalhar. E aqui você dá uma lida. É bem fácil aqui para poder trabalhar com ela. Tem todo o manual aqui. A gente vai ver isso na prática. Então, a gente vai instalar essa biblioteca. E usando o nosso Maestro Composer, né? Vou dar um Ctrl C aqui. E vamos lá instalar essa biblioteca. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vou dar um Ctrl Shift V aqui. Nesse terminalzinho. E eu vou adicionar só um comando aqui a mais. Que é o "-dev". Porque o Faker a gente só vai usar mais no ambiente de desenvolvimento. Então, o Composer, quando a gente subir nossa aplicação para o deploy, a gente pode, quando for rodar o Composer Update lá, a gente pode pôr o "-production", e ele só vai rodar as bibliotecas lá que precisa para o ambiente de produção. Não precisa estar dentro da pasta venda ou bibliotecas que são apenas para desenvolvimento. Beleza? Então, vamos instalar esse cara aqui. Esperar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vou voltar aqui na documentação para mostrar para vocês aqui algumas coisinhas aqui na própria documentação do Finks, mostra aqui, né, para a gente criar um laço, né, com a data. E o Faker tem aqui algumas coisas que ele já cria, por exemplo, o password. Ele já cria um password Faker, ele cria e-mails Faker, ele cria nome, né, first name, last name, né, que facilita ali. Ele pode criar, por exemplo, um lorem ipsum para a gente, por exemplo, uma descrição se você está fazendo um blog aí, né, o conteúdo de um post, por exemplo, ele gera lá um lorem ipsum grande, uma sentença bem grande lá com vários textos, né, fica fácil para a gente não ter que colocar isso tudo na unha, né? Imagina você fazer isso tudo na unha no banco de dados para ficar testando, aí dropa a tabela, tem que colocar de novo. E, meu amigo, não tem como a gente fazer isso dessa maneira. Então, deixa eu ver aqui se já instalou. Prontinho, já está instalado aqui. Pode ver aqui no nosso Composer que ele criou agora o require dev, né? Que eu coloquei o "-dev". Ele requer para o desenvolvimento, baixou o Faker na versão 1.6. Tá? Ele deve estar aqui na pasta venda, né? A bibliotecazinha dele aqui, que é o do Fezstone, que é aqui, e está aqui Faker, está aqui dentro. Beleza? Então a gente já tem em mãos essa biblioteca. O que a gente vai fazer? Nós temos as nossas seeders aqui do usuário. Deixa eu ver se vale a pena a gente criar alguma coisa aqui. Usuário, geralmente a gente só vai colocar um, né, inicial, que é para teste. Então a gente faz isso manualmente, não tem necessidade. Vamos criar aqui a nossa seeders de categoria, tá? Que a gente não criou ainda. E veja só, pessoal, a gente tem que ter atenção aqui numa coisa. Na hora de desenvolver, veja bem, quando você está criando o banco de dados lá na mão ou o que for, via código SQL, você tem que primeiro criar as tabelas que não tem chave estrangeira, porque, por exemplo, a tabela de Category Products, ela depende que a categoria e o produto já estejam criadas, porque ela tem chave estrangeira lá para dentro, né? Então, você tem que seguir essa ordem. Eu criei usuários, criei categorias. Quando a gente estava no relacionamento 1 para N entre categoria e produto,
Lembrem-se que eu precisava da categoria primeiro criada para depois criar produto. Então você tem que ter essa ordem de criação das suas migrations. Senão, se você tentar criar primeiro produto antes da categoria com relacionamento 1 para N, vai dar erro, né? Então, muita atenção nisso daí. A mesma coisa os seeds, né? Quando eu for popular a minha tabela pivô aqui, eu já tenho que ter populado a minha tabela de categoria de produto. Então tem essa semântica toda para a gente seguir, beleza? Então eu vou criar aqui uma seed, né? Seed, dois pontos, create, e vou dar um nome para seed que eu vou criar categorias. Categories seeder. Vamos lá. Criou aqui a minha tabelinha, agora vamos brincar com ela. Opa, cliquei na de usuário, category seeder. Vamos aqui no método run. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar... Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou instanciar, vou instanciar aqui a biblioteca do Faker, que ela tem um método chamado factory, aqui, ó, desse classe Faker. Acho que o meu auto-import aqui vai ajudar. Isso, tá na biblioteca, tá no namespace Faker factory, tá bom? Então eu coloco dois pontos. Olha lá, ele já chama aqui para mim create, tá? E isso daqui eu já instancio a minha classe do Faker. Porém o Faker já está uma biblioteca tão legal que ela já tem os dados Fakers criados em português. Então o padrão é americano. Se eu chegar aqui e passar um PT underline BR maiúsculo, essa biblioteca já vai gerar para mim os dados em português. É bem legal. Nome em português, assim, algumas sentenças em português. Então já fica legal aí para a gente desenvolver, tá bom? Então, como eu estou criando categorias, eu vou criar aqui uma variável categories. Opa, tá certo. E vou fazer o seguinte, vou dizer que ela é igual a minha this table de categorias, né? Instanciando, eu estou recebendo uma instância aqui da minha tabela categories, lá do banco de dados. Beleza. Uma vez tendo isso, eu vou criar aqui agora um array vazio, que é o que eu vou passar os dados, inserir esses dados no banco de dados, porque eu vou criar um laço aqui agora, for i igual a 0. Deixa eu indentar isso aqui para ficar mais bonitinho. Enquanto i for menor que, eu vou criar aqui 5 categorias, beleza? Acho que é suficiente só para testar. E mais. Então agora, cada vez que o laço rodar aqui, eu vou pegar o meu array de data, que agora está vazio por enquanto, e vou adicionar para ele aqui os seguintes dados. Eu vou dar até ponto e vírgula aqui já. Deixa eu ver, categoria, o que a gente tem que passar na tabela categoria mesmo? É só o nome, né? Mais nada ela tem. Então a nossa categoria só tem que passar um nome. E quando foi a última atualização. Então vou fazer assim. O name da categoria. E agora eu vou usar o Faker para gerar esse nome automaticamente para mim. Eu tenho aqui um método chamado, eu acho que, se eu não me engano, works. Tem um método name, mas se eu criar o método name,
ele vai criar o nome de uma pessoa para mim. Deixa eu ver aqui na documentação dele. Aqui, os tipos de formato que a gente pode passar de dados, né? Imagem, deixa eu ver aqui. Eu posso passar esse método aqui, Word, que ele vai gerar uma palavra para mim em vez de gerar um nome, para não ficar tão feio assim o tipo de dado. Em vez de eu chamar nome, então eu vou chamar o work. Acho que é isso. Deixa eu ver lá. Word. Beleza. E agora eu tenho que passar um updated at. Updated at é uma data, então vou passar um date mesmo do PHP. Tem que passar ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Prontinho. Só isso daqui já resolveu o meu problema. Então o laço vai rodar 5 vezes, vai rodar 5 nomes para mim com a data. Então depois que eu preencho esse meu array de data, eu vou chamar o meu categories e vou chamar o método insert, igual a gente fazia lá, igual a gente fez lá no outro, data, agora eu não posso errar, e vou chamar o método save, ponto e vírgula. E se eu não fiz nada errado, opa, está dizendo que esse método não existe. Ah, tá, porque é um método, então tem que passar dessa forma, né? Eu acho que é isso. Não é? Bom, eu vou passar um name aqui só para testar name, porque eu tenho certeza que esse aqui existe. Está constando um erro, não sei o que é. Não, realmente não tem isso aqui não. É só o atributo, é só isso mesmo, name. Não sei por que ele está ainda... Fechei esse arquivo e abri de novo. O que eu fiz errado? Laço for, abriu, data. Lembra data, name. Faker. Ah, sim, poxa. Isso não é um ponto e vírgula, é uma vírgula. Eu estou criando aqui um array, né? Então, talvez até o work lá funcione. Word. Pronto. Agora eu vou rodar aqui essa seeder. Vamos ver se funciona. Seeder run. Parece que rodou com sucesso. Deixa eu ver aqui se a minha tabela foi populada. No caso, usuários foi populada e categorias. E olha só, populou minha tabela com algumas palavras lá, né, que está representando o nome de teste aqui das minhas categorias. Rodou a 5, tá vendo que legal? Bom, então a gente já tem a base para fazer o resto. Vamos aqui, para não prolongar a aula, vou fazer aqui agora uma de produtos. Produtos seeder product, escrito errado, product seeder, criou. Eu vou até, para andar mais rápido, eu vou copiar isso aqui. Fazer só algumas modificações. Vou alterar aqui o nome da variável para products. A tabela products também, né? Eu vou criar, no caso aqui, 25 produtos. E o que o meu produto tem? Ele tem
Vou pôr um name aqui só para vocês verem como é que gera lá, mas nesse caso name ele vai gerar um nome de uma pessoa. Mas não tem problema, é teste mesmo, tá? Depois vocês vêm aqui na biblioteca e vejam todos os formatos que ela dispõe aqui para poder gerar para vocês aí esse tipo de dados fake. Isso é uma questão de estudar lá o manual da biblioteca. Os meus produtos também, eles têm uma descrição, né? Description. Então eu vou usar aqui o Faker também. O Faker tem um método que se chama text, que ele vai gerar um texto pra gente. Deixa eu ver mais. Eu tenho que passar o preço, né? E aí eu vou passar um faker. Ele tem um método chamado, bem louco aqui, é o based number between. Ou seja, ele vai gerar uma sequência de números entre dois números que eu colocar aqui. Então vou colocar preços aqui do meu produto que varia de 15,60 até, por exemplo, R$150, beleza? E depois eu só preciso do método update e inserir, né? O que está faltando aqui? Uma vírgula aqui em cima. E olha só, agora está criado essa daqui, 25, vai criar 25. Porém, olha só, se eu pegar agora rodar, eu posso criar tudo e depois rodar de uma vez só. Mas agora eu quero mostrar um parâmetro aqui para vocês, que está no manual, que se eu rodar o parâmetro ROM agora, o que ele vai fazer? Deixa eu voltar aqui em Seeders. Ele tem aqui uns... não, em configuração não, vamos lá, cadê? Comandos. Comandos de Seeder. Eu posso rodar um comando específico para rodar apenas uma Seeder, que é o comando "-s", e eu passo o nome da Seeder. Tá? Porque se eu rodar apenas o comando RUM, o que acontece? Ele vai de novo rodar, ele não é igual ao migration, ele vai de novo rodar o comando da categoria, e ele vai gerar em cima daqueles, vai tomar por cima mais categorias de novo. Tá? Então eu posso passar o comando "-s" e rodar apenas o meu Categories Seeder, né, que é o nome aqui da minha classe. Vamos ver se funciona. Deu um erro aqui, entrada duplicada. Deixa eu ver que erro é esse. Ah, tá, eu mandei rodar, foi a categorias, não era categorias que eu queria. Então ela criou uma entrada de nome duplicado lá na categoria e gerou esse erro aqui. Eu quero, na verdade, não é rodar o Category Seeder, eu quero rodar o produto, só o produto. Products Seeder. Acho que agora vai. Beleza, então rodou só o produto Seeder, né? O que acontece? Se o Faker não tivesse rodado aleatoriamente um nome igual aqui para a categoria, ele teria gerado mais 5 categorias. Só que ele gerou algum nome duplicado e deu um constraint violation aqui do banco de dados e não deixou criar. Mas veja que tem produtos aqui agora criados. 25 produtos criados, tá vendo? E olha só, o campo texto, ele gera um textozinho maior. E como eu coloquei nome, não gerei palavra, veja que ele gerou o nome de pessoas aqui, ó. Mas aí vocês veem lá os atributos mais legais e interessantes. Olha que gerou o preço também aleatório, tá vendo? Então já dá pra gente brincar aqui com nossas series, né?
Bem bacana isso daí. E agora, para finalizar, já está ficando comprida a aula, vamos só criar aqui a nossa seeder. Deixa eu fechar aqui que está muito bagunçado isso daqui. Vamos criar aqui a nossa seeder da tabela pivô, né? Vamos ver como a gente vai criar da tabela pivô agora. É um pouquinho diferente, né? Então vamos lá. Category Product Seeder. Gerou aqui. Category Product Seeder. Pode ficar tranquilo que a ordem aqui ela vai saber na hora de inserir lá. Não precisa se preocupar. Então aqui a gente vai fazer, deixa eu copiar lá para facilitar. Aqui de novo, vou copiar tudo isso aqui para andar mais rápido. Ctrl V. Agora a tabela é Category Product. Essa mesma variável é o nome da tabela, então facilita ali na hora de copiar e colar. Como eu gerei 25 produtos, eu tenho que associar pelo menos uma categoria para cada produto. Então eu vou aqui como teste, eu vou inserir, não vou inserir mais de uma categoria por produto para não bagunçar aqui o esquema, tá? Então eu vou apagar isso daqui e vou fazer o seguinte. Vamos gerar aqui de dados. Então a gente só tem que passar o Category ID, tá? E aí, deixe-me ver aqui. Eu tenho também esse mesmo. Eu apaguei, acabou que eu vou precisar usar o mesmo método aqui, ó, que é esse aqui, ó. Para não dar violação de dados, o que acontece? Eu criei 25, foram quantas categorias? Vamos lá rever aqui, que eu não me lembro. Categorias, nós criamos 5 categorias. Então eu tenho que estar atento a isso daqui. Então eu tenho que criar de 1, aleatoriamente, de 1 a 5. Ele vai gerar um número aleatório de 1 a 5, ou seja, categoria 1 ou 5, e vai jogar como categoria aqui. Se a gente não fizer isso direitinho, vai dar erro, né? Que vai tentar inserir um ID de uma categoria que não existe. E aí não vai funcionar, né? Vai dar barraca lá no nosso banco de dados. Então, Product ID. A mesma coisa, só que assim, eu vou fazer o seguinte, como eu tenho 25 produtos também, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o índice mais 1. Ou seja, aí eu vou estar criando assim um número aleatório para cada produto. Se eu tenho 25 produtos lá, eu criei 25 produtos, então vai ser o produto 1, que aqui meu índice meu i está começando com 0, então vai ser o 0 mais 1 vai ser 1. 1, 2, 3, 4 até 25. Então eu vou pegar todos os IDs dos produtos que eu já tenho criado lá, que são 25, e gerar um número aleatório de categorias que existem lá, que é de 1 a 5, só tem 5 categorias lá, e assim não vai dar erro nenhum lá no banco de dados na hora de gerar as seeders. E agora eu vou passar só o updated at, que é o campo que eu tenho lá de quando ele foi atualizado, porque o created at ele cria automaticamente, né? Não preciso passar então. Aqui eu nem precisava passar o updated at, nesse daqui eu não vou passar, só para vocês verem lá como funciona, que ele é um campo nulo. Só se for o caso de eu atualizar alguma coisa, a categoria, alguma coisa assim, o nome, qualquer coisa, eu venho lá através da aplicação, eu faço uma atualização nesse campo updated at, que foi a última vez que foi atualizada esse campo. Então vou passar só isso daqui e
eu acho que é pronto. Já gera também as nossas seeds, tá? Então, veja só. Eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou pegar, vou dar um rollback. Eu vou zerar tudo, que eu aproveito e já testo. Menos T, 0. Tirei tudo que estava no banco de dados. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tá lá, não tem mais nada. Tá vendo? Nenhuma tabela. E aí agora eu vou rodar o seguinte. Mostrar mais um comando aqui, que fica legal. A gente pode rodar o comando migrate seed, que ele já roda nossas migrações e já roda as seeds. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Vamos ver. Não é seed, deve ser seeder. Também não. Oh, meu pai, esqueci. Bom, tem que olhar lá no manual. Tem um comando que a gente faz e ele já roda as seeds. Mas então eu vou rodar primeiro o migrate. E agora eu vou rodar o seed roam. Rodei as migrações e agora eu vou rodar as seeds. E vamos ver o banco de dados lá todo pronto de novo. Quer ver? Olha que legal. Está aqui criado os nossos usuários com os nossos seeds, os nossos produtos. Tem 25 produtos, tá vendo? As nossas categorias, são criadas 5 categorias. E a nossa tabela pivô com... Tá vendo? Olha só, a categoria do produto. Ele sorteou entre 1 e 2 sempre. Pegou o ID do produto. Tá vendo? E vamos organizar aqui por ID de produto. Então, cada produto, 1, 2, 3, 4, 5, ele gerou aqui para nós o relacionamento da tabela pivô. Então, pessoal, muito massa isso daí. Né? Ficou muito bacana trabalhar com essa biblioteca. Entendeu? E é só estudar ali um pouco mais sobre o fake, olhar mais o manual, viu? Que vocês vão conseguir aí ganhar um nível de produtividade muito grande com seus sistemas. Veja que a base aqui, para quem fez o curso de micro framework, que a gente construiu do zero, veja que é muito fácil você implementar essa biblioteca lá, uma vez que você já tem todas as estruturas iguais. Ó. Se eu não me engano, a única diferença é essa arquivo database aqui, ele está dentro do app, né? Mas o que você pode fazer? No seu arquivo de configuração, na hora de você importar aqui as configurações da sua database, você pode importar lá que está aquela base que está dentro do app lá, ou modificar um pouco aí, fazer a modificação na estrutura do seu framework. Facilmente você consegue integrar aí essa biblioteca em qualquer pacote aí que você esteja usando ou criando seu próprio framework, tá? Para fechar agora, no próximo vídeo eu vou ensinar vocês aqui um recurso que o próprio PHP tem, que vai facilitar a automação da instalação quando você terminar todo o teste da sua aplicação, que você, por exemplo, vai upar lá no DigitalOcean, que é tudo na base de comando. Quando você upar os seus arquivos para lá, você pode criar aqui um arquivinho. E isso eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou explicar melhor uma forma de automatizar melhor a instalação da sua aplicação assim que você terminar e upar ela pro seu servidor. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.